Essa foi a escolha mais merda da vida do Bortoleto. Era melhor continuar andando de kart. Eu mesmo aqui na foto, ó. Agora vamos falar a verdade. Será que era melhor ele continuar na McLaren ou sua ida pra Sauber fazia mais sentido? Segundo muita gente aqui nos comentários do canal mesmo, a ida para a futura equipe Audi foi um tiro no pé. Mas será mesmo? É isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Contar tudo sobre a pior ou a melhor escolha de Bortoleto no seu caminho da Fórmula 1. Então assiste esse vídeo até o final para entender tudo sobre essa questão e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque no Drive ID a gente conversa com a personalidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Como a gente já falou ontem e falamos muitas vezes, Gabriel Bortoleto é a nova cara do Brasil na Fórmula 1. Mas o que muita gente está falando ao redor aqui do nosso país é que o piloto brasileiro fez a pior escolha da vida dele justamente ontem, ao anunciar que será piloto da Sauber em 2025, 2026 e 2027. Segundo essas pessoas, andar de Fusca seria melhor do que andar de Sauber na Fórmula 1. Justamente porque pode significar jogar a carreira dele no lixo no fim das contas. Mas será que isso é verdade? Será que andar na pior equipe do grid da categoria é pior do que ficar de fora da Fórmula 1 esperando uma vaga melhor? Pois é, para quem continua falando essas coisas, a gente vai precisar trazer algumas informações que pouca gente tá falando na internet, que é segredo, viu? Não conta pra ninguém não. Então, vamos começar falando sobre o caminho de um piloto até chegar na Fórmula 1. E o que ele precisa para garantir uma vaga na categoria? Primeiro, ele precisa de uma ótima performance nas categorias de base, desde o kartismo, como aquela foto que eu mostrei agora há pouco. Inclusive, tem um troféuzinho para mostrar para vocês. Esse troféu que fica ali no fundo é o meu troféu de 5º lugar na Copa Brasil de kart de 2014, faz muito tempo, 10 anos, eu tinha só 16 aninhos, consegui esse troféuzinho de 5º, eu tenho vários outros que eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem. Mas voltando ao assunto, além de ter um ótimo desempenho nas categorias de base, ele também precisa de muitas outras coisas. O suporte financeiro e patrocinadores é uma das mais importantes. É sim preciso, de certa forma, pagar para estar na Fórmula 1 ou em qualquer categoria do automobilismo. A gente precisa financiar parte da equipe, até para garantir que exista a evolução dos carros, por exemplo. E aí começa uma das coisas mais importantes da Fórmula 1, que é a rede de contatos e as relações que o piloto tenha dentro da equipe. No caso do Bortoleto, Fernando Alonso foi um cara muito importante lá na A14 Management, mas é claro que a assessoria dele ao negociar com Mattia Binotto e com vários outros chefes de equipe foi essencial também. Mas é óbvio que quando a gente fala de Fórmula 1, resultado é uma questão muito importante, como eu já disse, na relação ali com as categorias de base. Mas quando a gente fala sobre os testes na categoria, isso é mais importante ainda. E aí a gente precisa lembrar que Bortoleto fez testes na McLaren e conseguiu resultados expressivos, ao ponto da equipe chegar a dizer que foram os melhores testes dos últimos anos da Fórmula 1. E aí que vem a questão mais importante, na minha opinião: personalidade e marketing. Para o piloto conseguir ter certo destaque na categoria, é preciso que ele seja carismático de certa forma, no mínimo ali para certos fãs que queiram acompanhá-lo e, consequentemente, comprar os produtos que patrocinam ele. E mais do que isso, conseguir novos patrocinadores através dessa capacidade de magnetizar outras pessoas, magnetizar os fãs. E sabendo que essa é uma das questões mais importantes da Fórmula 1, que vem o pulo do gato do porquê Gabriel Bortoleto conseguiu o contrato com a Sauber. Tá vendo esses nominhos aqui do lado desse carro? Petronas, AMD, Ineos, AMG. Pois é, esse pessoal paga para estar nesse carro. Mas se não tem um piloto pilotando esse carro que eu acabei de mostrar para vocês, esse cara não é visto pela mídia e, consequentemente, não consegue patrocinadores. E não conseguindo, ele tem mais dificuldades de entrar na Fórmula 1. E aí é justamente por isso que tanta gente diz que esquentar banco em uma equipe da categoria é tão ruim para um piloto. Porque os patrocinadores que patrocinavam ele antes da possibilidade dele entrar na Fórmula 1 ficam um pouco desanimados, esfria-se aquela negociação. E outros que poderiam começar a patrociná-lo não ficam tão interessados, já que ele não está na categoria e a chance dele entrar diminui a cada ano que passa.
Agora eu acho que você já entendeu por que a escolha de Gabriel Bortoleto pela Sauber, por mais que não seja a melhor equipe do grid, é a melhor escolha nesse momento. É melhor estar na Fórmula 1 com a chance de ter outros contratos na categoria do que ficar de fora esperando que alguma equipe melhor contrate ele no futuro. É possível que esse futuro nem exista e que os patrocinadores simplesmente vão embora. Mas agora que você entendeu o porquê ele assinou com a Sauber, por mais de um ano inclusive, eu vou explicar o porquê essa decisão pode ter sido uma das melhores da carreira de Gabriel Bortoleto até esse exato momento. Mas antes de continuar com o vídeo, eu queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações para depois continuar o vídeo. Mas a notícia fica ainda melhor. Agora a gente tem as camisetas do Gabriel Bortoleto para você utilizar na sua torcida e por um preço inacreditável. O preço já é muito baixo, é R$ 99,90. Mas utilizando o cupom DRIVE10, você tem a chance de ter mais 10% de desconto nessa compra que já tá barata demais. Eu mesmo já encomendei a minha e você precisa encomendar a sua hoje mesmo. O link tá aqui embaixo na descrição, então não esquece. Utilize o cupom DRIVE10 para ter 10% de desconto e ficar torcendo pelo único brasileiro da Fórmula 1 há mais de meia década. E vamos continuar com o conteúdo. Em primeiro lugar, esperar pela McLaren era uma decisão incerta. Por quê? Porque ele precisaria que tanto Oscar Piastri como Lando Norris não dessem certo mais na equipe, que é uma situação que parece que vai acontecer, mas não é certeira. E em segundo lugar, algum dos dois pilotos teria que sair da McLaren, pelo menos nos próximos anos, esperando, claro, a partir de 2026. E já pensou se nenhum dos dois sai da McLaren e ele precisa ficar esquentando o banco e aí não entra na Fórmula 1? Pensa que decisão mais arriscada. E é justamente por isso que foi tão importante ele entrar na Sauber agora. Ele garantiu o lugarzinho dele na categoria. Mas não apenas isso, as expectativas são muito grandes. O próprio Valtteri Bottas já disse que não queria um contrato de apenas um ano, já que não faria sentido para ele. Vou assinar um ano para ficar numa equipe ruim que vai ficar lá atrás do grid. Para ele não fazia sentido. Por isso que também a Sauber decidiu fechar com o Bortoleto por apenas 3 anos, mesmo finalizando o contrato com a McLaren. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. No ano de 2008, a equipe que seria a futura Mercedes foi uma das piores do grid da Fórmula 1. E adivinha, a Mercedes comprou a equipe Brown, que foi campeã de 2009 e conseguiu diversos resultados a partir do novo regulamento da Fórmula 1, depois de se desenvolver muito rapidamente. E conseguiu criar um dos carros mais rápidos da história da categoria, que é o W11. Que não é esse aqui, mas é o antecessor dele. Então vamos nos lembrar, a Sauber continua pro ano que vem, mas já é considerada a equipe Audi, apenas com um nome diferente. A Audi entra com nome e tudo na Fórmula 1 em 2026, e apesar da Sauber provavelmente não ter bons resultados no ano que vem também, isso é o que a gente espera, para 2026 a chance é que a Sauber entre com o pé na porta e, claro, talvez não ganhe corridas, mas tem o objetivo de ser grande na Fórmula 1. E sabe o que Mattia Binotto falou sobre o Gabriel Bortoleto? Que ele contratou o brasileiro com a intenção de que ele seja futuramente campeão mundial. Então vamos esquecer um pouquinho esse curto prazo de Bortoleto na Sauber, um ano que vem que talvez não seja dos mais animadores, mas que a gente vai torcer também pelo Bortoleto para ele chegar em 15º, 18º lugar, e vamos nos lembrar que essa oportunidade é uma oportunidade que pouquíssimos pilotos têm e que uma marca que é uma das maiores do mundo está apostando tudo no Gabriel. É incerto? Sim. Mas vamos lembrar que o próprio Max Verstappen entrou numa Red Bull completamente incerta e ficou quase uma década até conseguir ser campeão pela equipe, né? E vamos lembrar também que o próprio Lewis Hamilton entrou na Mercedes sendo chamado de louco depois de sair da McLaren, que era considerada a melhor equipe do grid na época. E mais do que isso, vamos lembrar de Rubinho Barrichello, Jenson Button, saindo de uma Honda completamente quebrada na Fórmula 1 e entrando para uma equipe que tinha só um ano de duração, todo mundo falando que era fim de carreira para eles. E naquele ano, 2009, eles conseguiram o campeonato e o vice-campeonato mundial de pilotos? Pois é, isso tudo só prova uma coisa. A Fórmula 1 é imprevisível, mas quando a gente pensa em equipes que têm o interesse de chegar para vencer, para conquistar as vitórias, a gente precisa lembrar que essa imprevisibilidade pode sim acabar se transformando em uma bênção muito grande
e capaz de colocar Bortoleto, talvez, daqui a alguns anos, como o titular mundial da Fórmula 1 para o Brasil mais uma vez. E nesse ponto do vídeo, acho que eu já provei por A mais B que a decisão de Bortoleto foi a melhor possível da carreira dele, mesmo indo para uma equipe que hoje é a pior do grid da Fórmula 1. Mas não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo. Você concorda comigo, discorda, o que você pensa sobre esse assunto? E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que continua falando que a escolha de Bortoleto é a mais burra da vida dele.